seres audiovisuais. Oi, no estranho planeta dos seres audiovisuais de hoje, vamos ver o que dá pra fazer com o mínimo. Em tese, com imagens acompanhadas de som, você já tem um produto audiovisual. Mas será que se juntar qualquer som com qualquer imagem isso já funciona? Então, o que será que é o mínimo para se ter uma narrativa audiovisual? No cinema, como disse Glauber Rocha, basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Na TV, duas pessoas conversando na madrugada já se configura como um talk show. E na internet, se você tiver uma webcam, nem precisa de uma ideia muito boa. Mas para entendermos a beleza de se fazer muito com pouco e produzir a margem da indústria, vamos logo para o nosso primeiro entrevistado. E para a primeira entrevista do programa, vamos chamar alguém que está à margem de verdade. Alguém de quem você nunca ouviu falar. Um dos nossos heróis, Paulo Gregori. Também conhecido por aí como Paulo Lustig. Cineasta, crítico, professor, Gregori foi stalker de Jean-Luc Godard na Suíça, se passou por Abbas Kiarostami em São Paulo, entrevistou o bebê que caía na escadaria de Odessa no encoraçado Potemkin, e ainda assim você nunca ouviu falar dele? Não é à toa. O que a gente pode distinguir eventualmente é uma divisão que eu faço, que eu costumo falar muito, é a divisão entre o cinema de galpão industrial e o cinema de fundo de quintal. Essa questão do galpão e do quintal passa por uma coisa de você fazer filme com ou sem dinheiro. Eu prefiro ainda ficar fazendo um cinema de fundo de quintal porque ele te dá mais liberdade. O limite da independência é você fazer filme a qualquer custo. O Joris Ivens, né, o Joris Ivens, documentarista holandês, falava isso, cara. Se você tem vontade, quer fazer, faça. E a diferença, né, de você fazer esse tipo de cinema, né, que é esse divertido, provocativo, é que ele deixa marcas indeléveis no espectador, né? Quer dizer, um filme insosso, pasteurizado, bobo, o cara assiste, vai embora, acabou. Né? Agora você criando essa obra diferenciada, mais forte, poderosa, isso marca mais os espectadores. Existe uma história subterrânea do cinema. São cineastas e filmes que a gente não conhece, não tem acesso por uma série de razões, mas que quem tem se sente muito, muito recompensado, por assim dizer, né? That's it. A história subterrânea, na realidade, está muito nessas fitas. Tem muita coisa. Eu teria que pegar umas fitas para ver e falar para vocês. Você quer saber de história subterrânea do cinema? Berlin um die Ecke, Gerhard Klein, cara censurado, proibido na Alemanha, caiu no esquecimento. Passa isso aí lá no seu programa. Tó, tem VHS lá, ainda é possível? Cara, chegou essas fitas VHS aqui, eu preciso que você baixe todas elas. Fita VHS? Nunca vi. Ich will ja gar nicht tanzen. Ja, ich habe meine Anweisung. Ich darf Sie gar nicht rein. Ich bin extra frisch gewaschen. Ja, ich habe meine Anweisung. Noites de Diamante. Noites de Diamante, um dos maiores filmes da história do cinema, história subterrânea, ninguém conhece. Quem conhece Noites de Diamante aí? Quem já ouviu falar no Jan Nemetz, maior cineasta do mundo, um dos maiores, junto com o Marco Ferreri. Enquanto o Wilson estava sendo premiado, o Jan Nemetz estava catando latinha na praia de Malibu, na Califórnia, né? Leva lá. Mas devolve depois, hein? A Besta da Caverna Assombrada. Você vai falar, esse cara é louco. Simplesmente o maior cineasta americano de todos os tempos. Ensinou cinema, é o Monty Hellman. Ninguém nunca ouviu falar, história subterrânea. Ensinou cinema pro Coppola, pro George Lucas, pro Spielberg, pro Jack Nicholson, pra todo mundo, cara. Herman Jones, A Day of Fury. É o filme que antecipa essa história. Pega a fita, Lourenço. Dá lá depois pra eles. Esse é o pré-Dogma. 10 anos antes do Dogma aparecer, o cara tinha feito um filme na linha do Dogma. O Brasil teve um verdadeiro momento subterrâneo no seu cinema. Entre as décadas de 60 e 80 foram produzidos inúmeros filmes, e por falta de cuidados, muitas dessas pérolas não existem mais, ou ficaram apenas na memória ou na imaginação. Esse cinema foi batizado de marginal, não porque o produzia, e sim porque o invejava por seu aspecto independente, caótico, subversivo, provocador e basicamente feito da maneira que era possível. E
muitas das coisas que a gente gosta foram feitas com pouco. E daí surge uma questão curiosa. O marginal e o herói. Daí a curiosa frase imortalizada pelo artista plástico Hélio Oiticica. Seja marginal, seja herói. O marginal herói? Que tipo de filme seria esse? Marginal herói, o herói marginal. Para acreditar em uma coisa maior, às vezes ajuda a ter uma musa. Agora a gente vai ver uma entrevista com a atriz Helena Inês, a musa do cinema marginal. Esse apelido de cinema marginal, né, que foi dado, é uma maneira de diminuir algo e limitar, estar à margem. Mas, na verdade, naquele momento, quem estava muito à margem era o país. Esse surto criativo, essa quantidade de coisas boas acontecendo, foi a crise, não é? Foi a ditadura militar. Então, tudo isso deu uma colisão, né? Um pensamento que eram de todas as pessoas que não estavam incluídas naquele momento tenebroso político. Isso tudo para o cinema, para a arte, foi, acho que, fantástico, né? Há muito tempo que eu não circulo. Eu acho que eu estava fazendo um retiro espiritual num pico nevado na Cordilheira dos Andes. Mas eu tinha ido assistir o parto da minha cunhada em Belo Horizonte. Meu nome é Janete Jane. Ser marginal, ser herói, né, era válido. Mas essa alcunha veio de fora, veio de quem queria realmente marginalizar. O que não foi feito de cinema chamado marginal naquele momento não existiu. É de péssima qualidade e acabou. Hoje é uma honra ser antropofágico e marginal. E na mesma boca do lixo do cinema de invenção, havia um homem que tinha uma meta menos teórica. A dele era mais simples, queria fazer filmes de terror. Assim como seu público, ele também tinha medo. Medo de não ter dinheiro para filmar, finalizar, exibir ou alguma outra coisa assustadora. E se ser marginal era ser herói, ele foi um grande herói. Ou um vilão. Enfim. Senhoras e senhores, com vocês, José Mojica Marins. O cinema foi considerado marginal e cinema de invenção, né? Que a gente tinha aqui o que era chamado da boca do lixo, a boca do cinema, né? O pessoal vinha para aprender a fazer cinema. Fazer cinema sem aquelas bases da Vera Cruz. E aqui era um cinema de raça, um cinema na mão, né? Um cinema onde você punha película, mas tinha que estar torcendo para não ter que repetir 2 vezes. Não permitirei que a beleza de vocês seja ultrajada pelo tempo. Não permitirei que deem filhos para a continuidade de uma espécie mesquinha e sanguinária. Aceitaremos o seu conselho. Mas o pessoal não pensava em prêmio. O outro errava, ele dava um jeito de pôr realmente um enxerto no caminho e prosseguia a fita. Eu mesmo fiz isso, ensinei muita gente a fazer isso, que era cinema econômico. Ninguém procurava verba do Estado, verba federal, a Lei Rouanet, juntava uma banca de jornal, um restaurante, uma livraria, um açougue, cada um dava um pouco e fazia um tipo de cotas. No passado a gente pedia para os técnicos colaborarem, atores colaborar. Você vai pegar um cara, um técnico de hoje, o cara já fala, não, porque na fita Central do Brasil eu ganhei tanto, Cidade de Deus foi tanto, né? Então o filme encareceu por essa parte. No passado ele se tornava um pouco mais barato porque as pessoas colaboravam e aceitavam aquele sanduíche de pão com mortandela. Não perca o próximo bloco. Conheceremos mais o cinema desconhecido de Eduardo Belmonte e Jefferson D. E como será que o marginal herói escapará dessa enrascada? Qual o limite entre a energia da infância e o